Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre performance e produtividade e como a gente pode mantê-las de forma sustentável. Lembre-se que este é um espaço de encontro onde saúde mental e a performance encontram o sucesso de maneira sustentável e caminham lado a lado. Vamos lá! Ao longo da minha trajetória, o que aconteceu? Eu via muitas pessoas brilhantes chegarem ao meu consultório com potencial enorme, mas presas em uma rotina que não deixava espaço para que elas pudessem refletir, se desenvolver, se cuidar, se conhecer melhor para que pudessem performar na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Foi aí que eu fui percebendo que a chave para uma vida próspera e significativa precisava alinhar mente, corpo e significado, né? Por que integrar isso? Porque a saúde, ela é importante para a gente ter energia para conquistar os nossos objetivos, porque senão sem isso a gente não consegue, sem saúde é impossível, né? Propósito, sentido de vida, para que a gente possa ter clareza e leveza em todas as áreas da nossa vida e entender para que a gente está fazendo cada coisa. O sucesso, ele só é consistente e sustentável quando a gente leva em consideração saúde e significado. E aí a gente, em termos de saúde, a gente está falando de saúde física, mental e saúde emocional, tá? Então, todas as respostas que a gente dá diante da vida, a gente precisa entender, e a gente já viu isso aqui, que todas essas respostas, elas são educáveis e treináveis. Falamos sobre a neuroplasticidade em aulas anteriores, que é um dos pontos que mostram o quanto as nossas respostas diante da vida, elas são treináveis e educáveis. Nós não somos reféns, nem das nossas emoções, nem dos nossos comportamentos, nem do que nos aconteceu. Somos agentes ativos capazes de ressignificar e modificar aquilo que é importante para que a gente mantenha uma boa performance, uma boa saúde mental em nossas vidas, a longo prazo, ok? Então vamos lá, preparados para construir uma vida onde sucesso e bem-estar caminham juntos? Vamos começar direto ao ponto. Em poucas palavras, vamos falar o que é produtividade, o que é performance. Pois bem, produtividade é você fazer muito de forma inteligente. Você coloca a mão na massa e faz bastante coisa sem gastar tempo à toa. Você produz, e lá no final você sente que, opa, consegui, o que eu tinha para fazer foi feito. Performance é sobre você fazer o que importa. Não adianta você fazer 100 coisas, produzir, se nada te leva a algo maior que isso, se nada te leva a um próximo nível ou a um objetivo que você estava buscando. Então, a diferença rápida, prática. Produtividade é quantidade, é fazer bem e fazer rápido. Performance é você ter resultado, fazer o que traz retorno. Qual que é, então, o pulo do gato? É juntar os dois, ser produtivo para não perder tempo e ter performance para não perder o foco, ok? Produzir muito e acertar no que importa. Isso aí vai te trazer sucesso na certa. Mas a gente sabe que durante a nossa rotina isso não é tão simples assim. Produtividade e performance são interdependentes. Pensa só, uma equipe muito produtiva, mas sem foco em performance, ela vai gerar muito trabalho sem um impacto real. Deu para entender? Já por outro lado, uma equipe que é super focada em performance, mas tem uma baixa produtividade, ela pode não conseguir entregar resultados de forma consistente. Por isso, os dois juntos, sempre juntos. O ideal é você estar equilibrando, ser produtivo para executar com eficiência e ter performance para garantir que os resultados sejam alinhados com seus objetivos estratégicos. Então, aqui, ó, se você é líder, se você é empresário, se você é empreendedor, você tem que entender que a produtividade é o que impulsiona a execução, o fazer. Enquanto que a performance é a bússola, é aquele norteador que garante que a execução ela esteja alinhada com o sucesso dos seus negócios, com o seu estratégico, né? É uma parte super importante para que os seus objetivos possam ser alcançados de maneira estratégica. E aí, vem aqui uma pergunta para você. Papel e caneta na mão, lembre-se, anote aí no seu caderninho. Você está sendo produtivo de verdade? Ou você está só ocupado pra caramba fazendo 1000 coisas? Como que está a sua equipe? Se você tem uma equipe, como é que ela está?
Será que a sua rotina está te levando para frente, está te impulsionando a atingir seus objetivos, a ter performance, ou ela só está te enchendo de tarefas, tarefas, tarefas inúteis? Me conte. Eu preciso que vocês parem e observem isso. Façam uma análise ao longo de uma semana, 2, anotem a sua rotina, as tarefas que você está fazendo, olhe para essas tarefas, qual é o significado de cada uma delas, para onde elas estão te levando. Sem isso, você vai só se manter ocupado pra caramba e não vai ter performance. Produtividade saudável é você fazer o que importa no tempo certo, sem desespero, sem estresse excessivo, certo? Uma rotina sabotadora, aquela que você se mata, se mata, se mata de trabalhar, e no fim do dia você está lá exausto, sem nada relevante para mostrar. Nós, líderes, empreendedores, precisamos desses resultados, precisamos do foco naquilo que a gente está buscando no nosso desenvolvimento do nosso negócio, do nosso crescimento como pessoas e como profissionais. Lembre-se, toda vez que eu falo em performance, a gente não está falando só profissional, nós estamos falando na nossa vida como um todo, ok? Na família, com os amigos, nas nossas atividades, de uma maneira geral. Tá? Se você está lá, sempre apagando incêndio e nunca avança nos seus objetivos, cuidado, isso pode ser uma ilusão de produtividade. Fala, nossa, minha semana foi cheia, foi lotada. De quê? Para e preste atenção, avalie a sua rotina. Eu realmente sugiro que você pare para observar na sua rotina, a rotina da sua equipe, buscando entender que pode ou não estar interferindo na produtividade e na performance de cada um de vocês e do grupo como um todo. Invista tempo nisso, vale a pena e você não vai se arrepender, ok? Performance sem saúde mental não existe. Esta é uma premissa super importante. E para que haja saúde mental, precisa haver gestão emocional. Para mim, essa é a chave de tudo. E se você entender isso, sua performance, sua produtividade com saúde mental vai se manter a longo prazo. Nossas emoções são como combustível para nossa performance. Pensa, se está tudo bem, se você está lá com suas emoções bem equilibradas, em harmonia, você vai ter mais foco, mais clareza e mais energia. Agora, se está tudo uma bagunça, você está incomodado, você está irritado, você está com raiva, você está triste, você está frustrado, sua produtividade vai ser impactada. Você entra num jogo de autossabotagem. Procrastinação, autocrítica demais, perfeccionismo, seja lá o que tiver por trás disso. Decisões por impulsos, aquela sensação de que você está correndo, correndo, correndo e não sai do lugar. Presta atenção, provavelmente. Existe aí, por trás disso tudo, alguma emoção que não está sendo ajustada. Então, como é que essas emoções interferem, então, na nossa produtividade, na nossa performance? Pense, medo, ansiedade travam a sua ação. Você tem uma grande ideia, mas fica lá pensando, pensando, pensando. E se der errado? O que eu faço? E se eu falhar? O que vai acontecer? E aí você acaba não fazendo nada, enquanto os outros estão lá, agindo e avançando. Medo, ansiedade em excesso travam as nossas ações, travam o nosso movimento, traz uma paralisia e uma perda de oportunidades. Pois é, e a frustração, a raiva, elas criam aquela nuvem branca na nossa cabeça que faz com que a gente não consiga mais pensar e tomar ações impulsivas que lá na frente a gente pode se arrepender e sentir culpa. Por exemplo, a gente discute no trânsito, xinga a pessoa, age por raiva, e aí depois percebe que poderia ter evitado toda aquela confusão. E quando as nossas emoções estão reguladas, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma discussão no trabalho que te irrita. Em vez de você explodir, você pode respirar fundo, organizar seus pontos de vista e olhar para o conflito com maturidade, transformando a tensão em uma solução. Gestão emocional, pessoal, é um superpoder. A nossa ansiedade, quando está gerida, bem gerida, pode nos preparar, nos planejar, ao invés de deixar a gente com muito medo e sem ação.
A raiva, por exemplo, ela pode ser transformada em assertividade. A gente pode agir com mais firmeza e mais respeito com o outro, mas com firmeza, sabendo para onde a gente está indo, batalhando pelo que a gente quer. E o medo? Pensem quando o medo está bem gerido. Ele traz uma cautela que é super útil para todos nós, porque ele nos ajuda a analisar os riscos sem que a gente trave, sem que a gente entre em pânico. Resultado, você vira líder da situação, controlando as emoções, sem ignorá-las. Você olha para elas, coloca elas no lugar, na intensidade correta, e você consegue agir com mais assertividade. Suas emoções amplificam ou destroem sua performance. Quem domina isso, domina o jogo. E aí, eu quero entender com vocês, quero que anotem qual é a emoção que mais atrapalha seu rendimento. Escreve para mim, me manda um e-mail. Se você tiver alguma dúvida, eu vou te ajudar. Vamos desarmar essa bomba juntos, ok? Pois bem, agora vamos pensar, além da gestão emocional, qual é o outro ponto que é fundamental para que a gente mantenha uma vantagem competitiva dentro da nossa produtividade, da nossa performance, dos nossos resultados? A mentalidade de crescimento que muda todo o jogo. Quando eu olho para as barreiras, para os obstáculos, como uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Quando eu olho para os erros e me pergunto, o que é que eu preciso aprender aqui? Como é que eu posso fazer de melhor aqui? E eu avanço. Então, gestão emocional e a nossa mentalidade é o que vai fazer com que você garanta mais performance com saúde mental. Então, para a gente resumir aqui um pouquinho, produtividade é você parar de perder tempo com desculpas e focar nas soluções, no que precisa ser feito. Performance é quando aquele medo vira uma curiosidade para você resolver e trazer um desafio para o seu crescimento e para os seus objetivos. Performance sustentável não é sobre trabalhar demais, é sobre trabalhar com inteligência emocional. O que eu preciso que vocês façam agora? Entendam quais são os mitos sobre produtividade e performance que você ainda acredita e que estão sabotando os seus resultados sem que você perceba. Cuidado, ter 10 aplicativos de produtividade e não ter clareza no que você está fazendo é como você ter uma Ferrari sem gasolina. Pare de acreditar que quanto mais você faz, melhor. Comece a agir nos 20% que geram 80% dos seus resultados. Te dei 2 atividades. Uma é você verificar a sua rotina e entender como vai a sua produtividade. E a partir daí, desmistificar aquilo que rouba a sua performance, aquilo que rouba a sua produtividade sustentável. Lembre-se, produtividade sem foco, sem propósito, é só movimento. Performance sem saúde é muita ilusão. Ela não existe. Conto com vocês e até o nosso próximo encontro.